De hoje, então, porque o presidente Lula relembrou o período que passou preso, disse que xingava o ex-juiz e agora senador da República Sérgio Moro, pensava na vingança que ele queria promover, e essas declarações foram dadas em entrevista ao portal Brasil 247. A gente separou um trecho para entender melhor o que o Lula falou. Dá uma olhada. De vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Olha, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro foi responsável pelas condenações do presidente no âmbito da Lava Jato. As sentenças foram anuladas posteriormente e Lula recuperou os direitos políticos. Numa entrevista ao site Antagonista, Sérgio Moro repudiou as falas do presidente Lula. Dá uma olhada. Fiquei chocado com a fala, uma fala num linguajar todo inapropriado para o presidente. E eu fico pensando o que o presidente aprendeu nesse período. Deveria fazer uma reflexão e evitar todos aqueles casos de corrupção que aconteceram no governo do PT. Ao contrário, aparentemente ele aprendeu apenas linguajar de cadeia. Eu repudio essa fala e continuo em frente. E olha, gente, o senador Sérgio Moro seria um dos nossos entrevistados hoje aqui do Morning Show, mas por meio da sua assessoria ele pediu para cancelar justamente por conta dessa operação que aconteceu. Nos próximos dias nós vamos marcar novamente essa entrevista com o senador para que a gente possa esclarecer ainda mais esses e outros assuntos. Turma, temos muito o que conversar, mas eu tenho aqui um bastidor importante para passar sobre essa história, porque hoje à tarde o Moro vai fazer um pronunciamento às 4 horas e nesse pronunciamento, isso é uma informação exclusiva nossa aqui da Jovem Pan, nesse pronunciamento ele vai apresentar um projeto de lei no Brasil que eu particularmente não imaginava que não existia. No Brasil, não há criminalização do planejamento de atentados a autoridades públicas. Vocês sabiam disso? Ou seja, o planejamento, ele não necessariamente incorre na esfera penal, apenas a tentativa e a execução. Ou seja, se você deixar tudo prontinho ali, organizado, não é crime. Olha que coisa maluca. Mata mesmo, morre, né? Olha que coisa maluca. Essa e é hoje o senador vai apresentar justamente um projeto de lei visando a melhoria disso e a alteração aí da legislação nesse sentido, e a gente vai acompanhar. Deve ser um discurso muito forte que ele vai fazer no Senado, afinal de contas essa história é uma história muito tensa, né, Dani? Como é que você viu isso? E principalmente, a gente obviamente não pode fazer nenhum tipo de acusação aqui, mas não podemos deixar de falar de que a política brasileira tem algumas coincidências que nos intrigam, né? Exato. Ontem, essa fala do Lula, da promoção da vingança, e hoje a operação da Polícia Federal. O roteirista é bom. O que eu costumo... Bom dia, Paulo, bom dia, Fê, Mano, Antônia, todo mundo que está assistindo a gente. Bom, o que eu costumo falar é justamente isso. O roteirista do Brasil é uma pessoa muito maluca. É uma pessoa que consegue, assim, ter um nível de criatividade insuperável. Ontem, aquela fala do Lula, para mim, já foi uma fala extremamente... muito perigosa até de ser pronunciada. E eu acho que é fruto de uma mudança dos tempos que o Lula não acompanhou. Quando ele fez as suas primeiras 2 gestões, o governo Lula 1 e 2, a gente ainda não tinha as mídias sociais, a gente ainda não tinha toda a dinâmica de informação que a gente tem hoje. E hoje em dia, se ele quiser falar com o público mais radical dele, lá o pessoal do 247 e por aí vai, ele fatalmente vai atingir toda a população. E foi isso que aconteceu ontem. Muito bem. Gente, vamos para Brasília, porque hoje tem estreia aqui no Morning Show. Já vou pedir para o nosso Cláudio Dantas ficar preparadíssimo. Tudo bem, Cláudio? Bem-vindo aqui na programação da Jovem Pan, no nosso Morning Show. Acho que é a sua primeira vez com a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Ô, Cláudio, a gente está comentando sobre essa coincidência, né, cara? É inegável que ela chama a atenção de muita gente. Bom dia, Paulo Matias, bom dia a todos. Bom, a gente tem essa operação que realmente é inacreditável que venha à tona, que a gente se depare com algo desse tipo, né? Um planejamento de um ataque, de um assassinato a uma autoridade, não só uma, né? Várias autoridades importantes, e no caso aí um senador da República, um ex-ministro,
Naturalmente, a gente vai ver a politização desse debate, vai ter gente do lado aí do governo, da esquerda, tentando relativizar, e eu espero que isso não aconteça, porque se hoje o alvo é o Sérgio Moro, amanhã pode ser outro. E o que interessa aqui é a discussão sobre o crime organizado, sobre as capacidades dessas organizações criminosas, o quanto elas podem fazer, o quanto estão infiltradas no sistema, no poder. A gente viu aí, já trouxemos informação exclusiva de manhã sobre como estava sendo planejado esse atentado ao Sérgio Moro, desde outubro, foi em outubro que descobriram, ou seja, em plena campanha eleitoral, a gente tem uma organização criminosa planejando o atentado de alguém que era então candidato, né? A gente chegou a ser pré-candidato à presidência da República e depois optou pela candidatura ao Senado, e você tem então uma organização criminosa tentando tirar um candidato da disputa, ou seja, por que isso? Será que ela tinha interesse nessa disputa política? Vai muito mais, vai além, né, simplesmente de uma vingança do PCC em relação a medidas que o Sérgio Moro tomou quando era ministro da Justiça. A gente teve a distribuição de lideranças, a remoção de lideranças do PCC que estavam em São Paulo para presídios em várias partes do país, presídios de segurança máxima. O próprio Marcola veio para Brasília, ficou absolutamente isolado aqui, depois foi transferido para Porto Velho, quando se descobriu que havia um plano de fuga aqui também, um plano cinematográfico, e agora voltou para Brasília, porque, segundo o atual ministro Flávio Dino, tem outro, ele descobriu um outro plano de fuga lá, né? Então, o Sérgio Moro também foi responsável pela portaria que reduziu, que restringiu as visitas íntimas, o que naturalmente deflagrou a fúria, né, não só do PCC, mas de todas as organizações criminosas. O que está acontecendo hoje lá no Rio Grande do Norte é também em função desse tipo de regime, né, de visita íntima, enfim. Agora, a operação é deflagrada um dia depois dessas declarações infelizes de Lula. Eu acho até que são declarações perigosas. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque olhando o Lula falar desse jeito, a gente já fez aqui inúmeras críticas, inclusive aquelas falas do Bolsonaro, de que não cabiam ao cargo de presidente da República. Eu, pelo menos, acho que isso aí é conversa de botequim, né? Meio que uma conversa absolutamente informal que um presidente da República não pode dar publicamente, certo? Certo, certíssimo, Paulo. Olha, por que acontece uma conversa de botequim? Porque ele está se sentindo à vontade de conversar com uma imprensa amiga, uma imprensa que não faz o seu trabalho de exercer a crítica e a fiscalização do poder público. Então, o que você viu ontem foi uma conversa de botequim mesmo. Então, você tem ali não jornalistas, mas parceiros de botequim. E o Lula, à vontade, começa a falar o que não deve. Aliás, desde a eleição, ele já tem demonstrado, não sei se pela idade avançada, já tem falado coisas que tem constrangido integrantes do seu próprio partido. E eu até lembro aqui que quando o presidente do Banco do Brasil, o Novaes, lá na época do governo Bolsonaro, quando ele saiu, ele pediu demissão e saiu, eu liguei para ele, conversamos, fizemos uma entrevista e eu falei, por que você saiu? Você está fazendo uma bela gestão? Ele falou, Cláudio, eu cheguei numa idade em que você começa a falar coisas que não devem, então eu vou me recolher. Então, assim, fica aí a sugestão para o Lula. Agora, o que ele falou no cargo de presidência da República, dentro da presidência da República, é muito ruim. Isso é uma sinalização perigosíssima para quem está na ponta, para a população, para quem tem ódio político, e a gente está vivendo, infelizmente, uma era de racha, de raiva, de polarização e de muito ódio político. Ontem, inclusive, tivemos um crime de um lulista matando um bolsonarista, e isso precisa acabar. E o que o Lula está fazendo é jogar lenha na fogueira, né? Ele não pode ocupar a presidência da República com um sentimento de vendetta, de vingança pessoal. Por quê? Porque aí surge a suspeita, fica aquele manto de suspeita. Então você está no cargo de presidência da República e vai usar a máquina pública para se vingar? Fica a dúvida. Em relação a essa coincidência, Paulo, só um reparo final aqui, a gente pode rapidamente, vamos dizer assim, tentar esclarecer essa coincidência a partir do momento em que for divulgada a decisão que autorizou esses mandados. Muitas vezes a Polícia Federal ela cumpre uma decisão judicial como essa de prisão, de busca e apreensão, às vezes uma semana, às vezes um mês, sim, às vezes demora para ela planejar essa operação. Então pode ser uma coincidência, sim. Pode ser que essa operação tivesse
já em vias de ser deflagrada. A gente acontece normalmente. Tem que aguardar mais informações, né, Cláudio, em relação a isso, para que a gente possa ter um pouco mais de O que a gente não pode fazer é ficar de especulação. Aliás, só um adendo aí, né? Isso mostra que a Polícia Federal ela é uma polícia de Estado, ela não pode ser uma polícia de governo. E essas investigações começaram justamente ainda no governo anterior e foram concluídas agora. Cláudio, então, eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais com a gente aqui, dando uma palhinha no Morning Show. Eu sei que você está lá firme e forte nos pingos, nos is, a gente te acompanha, mas gosta muito quando você participa aqui do nosso programa. Antônia, é um prazer mesmo. Eu quero bomba, meu amor, por favor. Bom dia, meninos. Bom dia. Assim, não me assusta nada essas declarações do Lula, porque é o Lula sendo Lula. Desde sempre o Lula foi esse aí. Só não vê quem não quer. Agora, o que mais me envergonha é ver ali uma leva dos velhos jornalistas rindo de uma declaração dessa. Isso é gravíssimo, porque são os donos da caneta. São essas pessoas que levam informação para o país e levam uma informação torta do jeito que eles querem. Por isso esse desserviço todo, por isso essa quantidade de gente acreditando nesse presidente, por isso essa quantidade de gente votou nesse presidente. Porque não adianta dizer, porque as urnas já aconteceu isso, aconteceu assado. Não interessa, votaram nele sim. Votaram nele. Então isso é fruto de um desserviço que a imprensa faz. Agora, o que a gente deveria fazer, né, inclusive imprensa vergonhosa desse país, é dar corda, é entrevistar o Lula de manhã, de tarde, de noite, porque quanto mais o Lula falar, mais motivos teremos para um impeachment. Mano, se a gente for analisar, isso também projeta o Sérgio Moro como uma figura antagonista ao Lula, né? Já obviamente, a história já mostrou isso, né? Mas isso deu uma diminuída até com a entrada do Bolsonaro no processo e tal, aí ficou uma polarização entre Bolsonaro e Lula, e hoje, pelo menos, o noticiário está completamente tomado de Sérgio Moro versus Lula. Como é que você vê isso? Pois é, reforça um antagonismo que existiu durante todo o processo da Lava Jato, né? Acho que todo mundo vai lembrar das capas de revistas que opunham o rosto do Lula e o rosto do Moro às vésperas do julgamento. Então, essa é uma rivalidade que no seriado da política brasileira tem vários episódios, né? E acho que o roteirista muito criativo do Brasil coloca uma nova temporada. E é curioso a escolha do Lula, porque, do ponto de vista político, a gente verificou nessas eleições que o que superou o antipetismo foi o antibolsonarismo. Então, era previsível que o Lula insistisse numa polarização ao longo de seu governo com Jair Bolsonaro, dado o desastre que foi o governo Bolsonaro, o primeiro presidente a não conseguir a reeleição no próprio cargo. E aí o Lula escolhe trazer para a baila da opinião pública o Sérgio Moro, o que é um péssimo jogo para o Lula, porque quando a narrativa passa a ser, no lugar de Lula versus Bolsonaro, Lula contra Sérgio Moro, o tema desse embate a gente sabe muito bem qual é. Todo o roubo que aconteceu na Petrobras, todos os escândalos do Mensalão, do Petrolão, tudo isso volta à baila. E a gente sabe que esse é o ponto fraco do Lula. Aquilo que alimenta de forma mais incisiva o antipetismo que existe na sociedade brasileira são justamente os diversos e recorrentes escândalos de corrupção que envolveram os governos do PT. Então, do ponto de vista político, me parece um tiro no pé do Lula deslocar a polarização que vinha entre ele e Bolsonaro para a figura do Moro. Cláudio, você acha que o Moro cresce politicamente com essa história? Eu acho que ele cresce se ele souber aproveitar a oportunidade. Essa polarização, de fato, beneficia, de alguma maneira, o Sérgio Moro, beneficia, se ele souber aproveitar o espaço da mídia, se colocar, etc. Mas, assim, não sei se isso é planejado, né? Se o Lula pensou nisso. O fato é que isso também desvia o foco de questões mais importantes, porque a Lava Jato acabou tem tempo, né? O Sérgio Moro deixou de ser juiz da Lava Jato há vários anos, né? Lá em 2018.
E nós já estamos em 2022, temos um novo governo, o Lula está aí, já foi descondenado, está governando, está completando 100 dias de governo e não está entregando. Então essa é a questão, ele não entrega nada, não está entregando nada. E começa a ser pressionado por isso, é natural. A oposição até que já está se estabelecendo no Congresso, porque fala assim, até aquele pessoal que é o voto independente, que fica assim, vamos com o governo, vamos com a oposição. Está perdido, não tem coordenação, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, não consegue gerenciar a esplanada. O pessoal que está no Congresso fala assim, Lira, o que você acha, hein? Esse negócio vai para frente, esse governo vai dar certo? Aí o Lira, né, faz aquela velha história, né? Lava as mãos, fala, vem comigo aqui, fica comigo, se você quiser, talvez a gente consiga ser governo e oposição. Então, olha, o Lula traz essa mágoa no coração, ele acredita de fato que é inocente, ele convence as pessoas do seu entorno de que é inocente. Eu já tenho amigos, amigas que trabalharam com ele e que falam que depois que saíram daquela bolha é que despertaram, abriram os olhos, mas que é quase uma hipnose, né? Ele é realmente uma liderança política que tem essa capacidade de seduzir a todos. Quem está do lado dele acredita fielmente que ele é essa pessoa, essa alma mais pura e mais honesta do planeta. Sim. Mas, enfim, está aí no governo, não está entregando, esse tipo de discurso desvia a atenção. Como também acontece quando ele vai buscar lá o Bolsonaro, vamos falar do Bolsonaro, para poder não ter de falar, né, de política fiscal, não ter de falar de reforma tributária. Sim. Querido, deixa eu te agradecer pela sua palhinha aqui na programação da Jovem Pan, no nosso Morning Show. Volto sempre, viu? A gente adora seus comentários, você sempre participando aqui ao longo da programação da Jovem Pan. E o Cláudio Dantas está lá nos Pingos nos Is, todo dia às 6 horas. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Valeu. Um prazer, gente. Bom programa. Valeu. Tchau.